março de 2022. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí na sua casa, juntamente conosco aqui, Gálatas 4, do 8 ao 20. Gálatas 4, do 8 ao 20. Um texto tremendo, um texto impactante, o texto que fala muito aos nossos corações nos dias de hoje. Um texto que impacta, porque é um texto ao mesmo tempo duro, doutrinário, mas é um texto que precisa ser pregado nas nossas igrejas nos dias de hoje. Gálatas 4, de 8 a 20. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos ler Gálatas de 8 a 20. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos ler. Gálatas 4, de 8 a 20. Está escrito: no passado, quando não conhecias a Deus, eram escravos daquele por aqueles que por natureza não são deuses. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo desejeis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Temo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para convosco. Caros irmãos, rogo-vos que torneis parecido a mim, da mesma maneira que eu me tornei semelhante a vós. Em nada me ofendestes, e sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o evangelho pela primeira vez, e não desprezastes, nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era tribulação para vós. Pelo contrário, me recebeste como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ora, onde está aquele vosso júbilo? Porquanto eu mesmo sou testemunha que, se fosse possível, terias arrancado os próprios olhos para oferecê-los a mim. Será possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? Aquele que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar não agem com boas intenções, mas seu real propósito é vos isolar, a fim de que sejais constrangidos a demonstrar vosso cuidado para com eles. É muito bom que sejais sempre zelosos do bem, e não apenas quando eu estou presente. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como se dores de parto por causa de vós, e isto até que Cristo seja formado em vós. Versículo 20, eu bem que gostaria de estar pessoalmente convosco e mudar o tom do meu discurso, pois estou atônico em relação ao vosso comportamento. Amém, aleluia. Podem sentar, aleluia. Glórias a Deus. Que texto pesado, mas um texto verdadeiro, autêntico, de um pastor autêntico, um pastor que ama as suas ovelhas. Quando nós vemos esse texto, a gente consegue ver o sentimento de Paulo para com aquela igreja, para com aquela comunidade em Gálatas. Paulo prega o evangelho, o bom evangelho de Cristo. Ele deixa discípulos, ele deixa uma igreja consolidada, e depois ele escuta informações de como estava o comportamento daquela igreja, e aquilo começa a trazer angústia na vida de Paulo, começa a entristecer o seu velho coração, começa a trazer, como ele próprio diz, dores
de como se fosse dores de parto. Era uma dor tremenda, uma dor na alma, uma dor que vinha por dentro, uma dor que travava Paulo, e ele começa a endurecer o seu discurso para com aquela comunidade, e ele diz: olha, essa comunidade era uma comunidade que amava, era uma comunidade fácil, porque era uma igreja que me acolheu mesmo nos meus tempos difíceis, mesmo quando a minha enfermidade para eles era difícil. Para eles, aquela enfermidade de Paulo, segundo o texto bíblico, era uma enfermidade que era rejeitada pelos judeus daquela época, mas aquele povo era um povo amoroso, um povo cuidadoso, um povo que acolheu Paulo, acolheu o missionário, acolheu o pastor Paulo. E aí você percebe que esta comunidade, com todas essas características boas, uma característica que ouvia a palavra, Paulo declara grandes textos sobre Gálatas, falando do amor, do respeito, o carinho que ele tinha por aquela comunidade. Certamente era uma igreja maravilhosa, e daqui a pouco Paulo começa a receber informações que aquela igreja estava desvirtuando da fé, e aquilo ali começa a trazer muito aperto, muita tristeza. Glória a Deus para a vida de Paulo, que era um grande homem de Deus, um pastor autêntico, um pastor que tinha, ele sabia do seu chamado, e ele foi com o seu chamado até o fim. E aí ele começa a escrever para aquela igreja, para a igreja de Gálatas. Glórias a Deus. E ele começa a apertar o discurso. Ele diz: olha, eu sei que você é uma igreja boa, eu sei que tem pessoas maravilhosas no meio de vós, eu sei das boas obras que vocês fizeram até para comigo, mas o texto vai dizer: o que é que está acontecendo? Por que vocês estão retrocedendo? Porque vocês que outrora eram escravos, inúteis, ele usa essa palavra, desprezíveis, e Deus te coloca na qualidade de filho e diz: olha, tu vai ser co-herdeiro com Cristo. Vem para cá, para perto de mim. Cristo está aqui do meu lado. Vocês vão estar do lado de Cristo. E aí essa comunidade começa a querer voltar para a escravidão. E o texto deixa bem claro por que esta comunidade começou a querer voltar para a escravidão. Simples. Começou a escutar pessoas não comprometidas com o evangelho. O texto, quando você contextualiza, você vai entender que era uma comunidade de judaizantes, pessoas que aceitavam a Cristo, mas não queriam desvincular das regras da lei mosaica, das leis mais pesadas, das leis que não eram próprias para os gentios. E aí eles começam a trazer peso, regras desnecessárias, doutrinas que não são na Bíblia, e eles começam a desfazer tudo que Paulo pregou. E Paulo, você vai ver nesse texto, que Paulo pega mais pesado. Ele diz: olha, se até um anjo do céu, ele não fala num demônio, ele não fala em alguém, ele diz: não, se até um anjo do céu, ou até eu mesmo, vos pregar algo diferente do que já foi pregado, seja mentira, seja anátema. E aí você percebe que esse povo, que essa igreja linda, maravilhosa que foi implantada, ela estava se corrompendo por escutar pessoas que não eram comprometidas com o reino, que não eram comprometidas com Jesus. E é essa postura dessa amada igreja, dessa igreja consolidada, fez com que a igreja retrocedesse. E esse retrocesso trouxe em Paulo muita tristeza. Ele fala um termo, ele diz: olha, eu estou atônito. Eu estou muito triste com o comportamento de vocês. Que tristeza. Se o Paulo estava tendo aquele sentimento com aquela comunidade, imagina Deus, imagina Jesus Cristo, imagina o Espírito Santo.
era um comportamento reprovável pelo Espírito, por Jesus e por Deus. Aleluia, glórias a Deus. Paulo repreende aquela ação e ele diz: está errado, não faça isso. E o que é que eu entendo hoje, nos dias de hoje? Igrejas maravilhosas, que outrora foram fontes, mananciais para a vida de muitos, hoje estão escutando o falso evangelho, o evangelho da facilidade, o evangelho das coisas deste mundo. A palavra de Deus deixa bem claro que a gente tem que buscar as coisas do céu, as coisas de Deus, e as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Então as coisas da terra, elas vão ser acrescentadas se você buscar as coisas do céu. Estão invertendo, estão dizendo: não, você vai ser próspero aqui, Deus vai te abençoar aqui. Estão colocando Deus na parede, contra a parede, dizendo: ele vai me dar. E o céu é uma consequência. O céu é o nosso alvo, amada igreja. O céu é o nosso alvo, não o contrário. As bênçãos da terra são consequência de mirarmos no céu. E foi isso que Paulo pregou para Gálatas. Paulo foi muito enfático, ele foi muito verdadeiro, porque ele sabia o que ele tinha deixado como igreja, e ele sabia que aquela palavra que estava sendo ministrada pelos judaizantes da época estavam corrompendo os bons costumes. E quem são os judaizantes de hoje, Michel? É a internet, é os YouTubes da vida, são os falsos pastores, todo mundo teólogos. Eu já vi tanto absurdo de teólogos. Eu já vi pastores falar que a Bíblia tem que ser atualizada, que ela não serve para os dias de hoje. Pastores que um dia foram usados por Deus. Pastores que foram chamas, foram baluartes, foram exemplos, faróis para muitos. Mas que se perderam durante o caminho, se tornaram judaizantes, se tornaram mais próprios das suas teorias, da sua teologia, do que da palavra de Deus. E estes pastores, hoje, servem de instrumento de Satanás, para desvirtuar muitos, assim como os judaizantes eram. E os homens de Deus, que hoje ainda são faróis, ainda são luz, eles, assim como Paulo, eles vivem como dores de parto, por uma igreja que está escutando aquilo que não se deve escutar. Paulo sentiu uma tristeza muito grande. Paulo sabia que muitos daqueles foram tirados da idolatria, da imoralidade, que viviam em cima de leis pesadas. E ele diz: olha, outrora tu eras escravo, tu se tornou livres em Cristo Jesus, tu quer voltar a ser escravo de novo, de outras regras, de outras leis. Jesus, ei, calama, Xurianta. Eita, Jesus, aleluia. Cuidado com os extremos. Todo extremo, diz o nosso pastor, todo extremo é perigoso. Paulo estava dizendo: olha, tu estava no extremo do pecado, vivia a lei do mundo, a lei daqueles deuses, e agora tu quer viver outro extremo, uma doutrina nova, que traz peso para você, que não é a doutrina de Cristo, porque a palavra de Deus deixa bem claro que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia. Ele não quer te fazer escravo. Aleluia, glórias a Deus. Preste atenção, amada igreja. Esse é só o texto congregacional de hoje. Mas o que precisa ficar marcado é: cuidado com o vosso comportamento. Cuidado com o vosso comportamento. Paulo deixa bem claro no último versículo que eu li, versículo 20,
Gálatas 4:20. Ele diz no finalzinho: eu estou atônito com o vosso comportamento. Amada igreja de Cristo Jesus, as igrejas sérias, elas ainda estão na terra porque Cristo não a arrebatou ainda. Saiba discernir quais são as igrejas sérias e as igrejas, como termo hoje novo, né? As igrejas que são fake news. Cuidado. As igrejas que não são de Cristo, ela traz peso. Ela traz o extremo. Ou ela traz um peso desnecessário, ou ela tira tudo. E ela diz: olha, está tudo liberado porque Deus é amor. Cuidado. Cuidado com o extremo. Deus é amor, sim, mas Deus é justiça. A verdadeira igreja é a igreja que prega esta genuína palavra. Se sair uma vírgula daqui, o próprio Paulo diz que seja anátema, que seja mentira. Porque aqui está o verdadeiro evangelho de Cristo. É esta palavra que vai nos levar para o céu. E nunca esqueça disso, amada igreja. Tem muitos pastores pregando contra dízimo. Muitos pastores refazendo a Bíblia para o seu ego, para satisfazer a classe A, classe B, classe C. Eu já vi coisas absurdas. Eu já vi pessoas questionando Deus, porque Jesus Cristo, Michel, era homem, veio homem, não veio mulher, para satisfazer a determinada classe. Deus não tem comprometimento com isso. Deus tem comprometimento com a sua palavra. Cuidado, amada igreja, com esse comportamento. A igreja genuína prega Cristo. Cristo foi o líder que mais agregou todo tipo de pessoas. Cristo, através do seu amor, trouxe todo tipo de pessoas para perto dele, que era reprovado naquela época pela lei, pelos costumes. E Deus, Jesus Cristo, veio quebrando paradigmas. E ele trouxe para perto todo tipo de pecador. E ele disse: foi para os pecadores que eu vim. Não foi para aqueles que estão curados, foram para os doentes. Mas ele deixou bem claro, como ele disse para aquela mulher: vá e não peques mais. É bem claro o texto de Cristo. Eu trago você para perto, mas para você ser curado, para você ser liberto e não pecar mais. Cuidado, igreja, com o vosso comportamento. Esse é o texto congregacional do dia de hoje. Vamos adorar a Deus.